Sim, eu creio. Boa noite, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Como for a semana? Depois de um domingo abençoado, retornamos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Estamos nos momentos muito especiais, estamos encerrando já o trimestre. E eu quero dizer aos irmãos, não posso adiantar, mas dizer aos irmãos que no próximo trimestre tem novidades para nós, né? Em termos de igreja, né? Então vamos estar preparados para que isso possa acontecer. Queridos irmãos, nós temos vários motivos de orações, né? Vários. Pela nossa igreja, gostaria que os irmãos continuassem orando pela igreja. Eu tenho, meus irmãos, orado ao Senhor todos os dias pela igreja, em algum momento nominalmente, em algum outro momento pelas famílias, no modo geral, vou citando os nomes. E eu gostaria que os irmãos incentivassem o seu momento de oração e leitura bíblica nesse tempo de pandemia. Vamos orar também pelas famílias da igreja, pelo bairro, né? Deus possa guardar o bairro Fazendinha, possa guardar os outros bairros da nossa cidade, não resta dúvida. Mas eu gostaria que os irmãos estivessem orando. Vamos orar pelos missionários, missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais, né? Para que Deus possa guardar os nossos missionários. Os irmãos sabem que eles estão vivendo também momentos difíceis em algumas regiões do nosso estado, também a nível de Brasil e a nível também mundial. Há alguns países que estão sendo sacrificados pela pandemia e, consequentemente, os nossos missionários estão também em dificuldades. Vamos orar também pelas autoridades constituídas do nosso Brasil. Meus irmãos, precisamos orar muito pelo nosso Brasil, pelo nosso presidente, pelos deputados federais, pelos senadores, deputados estaduais, prefeitos, governadores, para que Deus possa ajudá-los neste momento difíceis. Eles precisam muito de sabedoria vinda dos altos céus, para que tudo possa correr, meus irmãos, de acordo com a vontade do Senhor. Também, eu gostaria que os irmãos orassem pelos países, conforme eu já falei, sobre a pandemia. Há muito sofrimento na humanidade, meus irmãos, no mundo inteiro. Não é só nosso Brasil, não. Nós temos vários países, outros já estão numa fase melhor, mas muitos países ainda estão com muita dificuldade. Entre esses países, o nosso Brasil. Então, irmãos, vamos orar também pelos pastores, não só da nossa igreja, como também os pastores da nossa região, aqui da litorânea. Quero dizer aos irmãos que eu tenho conversado com alguns pastores, eles estão praticamente todos na mesma situação nossa. Algumas regiões, municípios, né, já estão dando abertura para que as igrejas funcionem. Porém, entretanto, hoje eu conversei com um pastor de um município que ele estava dizendo, não do município nosso de Araruama, mas um outro município, então ele dizendo que está preocupado porque não tem como abrir, dado as dificuldades, a idade de alguns irmãos. Então eu gostaria que os irmãos estivessem orando pela nossa igreja, pelas demais igrejas, meus irmãos, da nossa cidade e do nosso município. Daqui a pouco, então, irmãos, estaremos uma contracultura no mundo perdido. Do vasto Mato Grosso à costa Ceará, ou vilas e cidades do sul ao Grão-Pará, desse Evangelho Santo que nos legou Jesus, ao povo brasileiro levemos nós a luz. Do sul ao Amazonas, do centro até o mar, a doce nova corre do amor que não tem par. E muitos foram salvos da morte e perdição, pois crendo agora em Cristo já tem a salvação. Mas muitos infelizes que devem
devem ser cristãos, adoram deuses feitos por suas próprias mãos. De tão fatal pecado a idolatria vil, unidos no Evangelho, salvemos o Brasil. Irmãos, nós estamos, durante esse trimestre, fazendo um resumo, às quartas-feiras, da lição do domingo seguinte, né? No caso, no próximo domingo, dia 14, essa lição de número 11, ela seria ministrada aos irmãos. Entretanto, entendo que seria melhor para nós fazermos um resumo desta lição na quarta-feira. E como nós temos o tempo reduzido, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite de domingo, até em função das gravações, quero dizer aos irmãos que nós nos propomos então a fazer um resumo das lições às quartas-feiras. Então, o título da lição desta noite, uma contracultura no mundo perdido. Toda a lição está baseada em Romanos capítulo 12. Quero dizer aos irmãos que eu citarei outros textos, não farei a leitura dos textos, mas com certeza nós vamos trabalhar nesse sentido. Então, como parte introdutória, John Stott, em um dos seus livros, chamou o Evangelho de contracultura. Segundo ele, os cristãos devem viver em oposição à cultura do mundo. Este está sob o domínio do maligno e nós de Deus. Não temos nenhuma dúvida que nós dependemos e confiamos na graça salvadora de Cristo Jesus. Então, 1 João, capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Um texto muito conhecido da igreja, e nós entendemos que esse texto, meus irmãos, ele é cada vez mais, nos dias atuais, um texto atualizado. Alguns acham que a igreja deve ser amiga do mundo. Eu gostaria que os irmãos estivessem bem atentos a essa frase em que alguns acham que a igreja deve ser amiga do mundo. Essa não deve ser a sua preocupação, a nossa preocupação principal, mas sim ser leal ao seu Senhor, à sua vocação, os valores que recebeu. Veja o que Tiago 4, verso 4 diz: Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, coloca-se na posição de inimigo de Deus. Realmente nós não queremos, de fato nenhum, de nenhum momento, sermos inimigos de Deus. Muito pelo contrário, a igreja precisa, consequentemente, sermos amigos de Deus. Ponto de partida. Partamos então de Romanos 12, de 1 a 2, após expor o conteúdo do Evangelho até o capítulo 11, Paulo trata da ética. Isso está registrado no capítulo 12, no verso 1. O seguidor de Jesus não vive com o mundo sem Jesus. Efésios 4, 18 e 19. Ele deve apresentar-se a Deus e não se amoldar ao mundo. Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis significa não tomar a forma do mundo. Devemos, então, apresentar os nossos corpos como um ato de culto a Deus, como diz, então, o registro do capítulo 12, verso 1. Então, o cristão verdadeiro, ele dá a sua vida a Cristo. A vida física, mental, emocional e espiritual. Por isso, a sua mente deva ser transformada, como diz então o verso de número 2. Como o Novo Testamento vê o mundo? Precisamos então recuperar a visão bíblica da vida. Muitos crentes são moldados pela mídia e têm uma visão romântica do mundo. Outros o amam.
Então nós entendemos que, infelizmente, nós estamos recebendo, nesse tempo de pandemia, meus irmãos, uma série de informações que muitas delas, meus irmãos, não correspondem com a realidade, mas a mídia, ela tem que fazer a sua parte. Então ela coloca na mente do brasileiro coisas infundadas, coisas que não têm nada a ver com os fatos que estão, de fato, acontecendo. Então a igreja contemporânea é mundana. Até os critérios que se avaliam uma igreja são mundanos e não bíblicos. A arquitetura do templo, o volume de entradas, o nível social dos membros. O critério deveria ser quando ou quanto Cristo ela exibe ao mundo. Como que a igreja pode exibir ao mundo? De que maneira a igreja pode trazer, então, a mensagem de transformação ao mundo? Então, 1 João, capítulo 2, verso 15, diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o padrão da vida para a igreja está no Novo Testamento, não em pesquisas de opinião ou em planos eclesiásticos. Nós vamos pensar exatamente que o padrão da nossa vida está pautada no Novo Testamento. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos pegar a origem, as igrejas primitivas, como elas trabalhavam, viviam tudo em união, em comunhão, havia paz, havia entendimento. A igreja, ela se esforçava para ser realmente uma igreja de fato e uma igreja de direito. Outro aspecto que nós precisamos pensar nesta noite é sobre a santidade é moral e não litúrgica. No judaísmo, a santidade era litúrgica, expressava-se por ritos. No evangelho é moral. Ser santo é adotar posturas no culto, é ter uma vida moral sadia. A santidade se liga ao caráter. Ser santo não é adotar posturas no culto, é ter uma vida espiritual sadia. Então, a santidade se liga ao caráter. Então, nós precisamos pensar, irmãos, nessa direção. O homem deve, a cada momento, ele prezar pelo seu caráter, pela sua maneira de ser, pelo seu envolvimento com a vida. Ele precisa transformar e passar esta mensagem para que a sua vida seja de fato uma vida de caráter. Então, há uma série de declarações de Paulo que podem ser chamadas de eres e sois. Elas mostram o que éramos antes da conversão e o que somos agora. Entre algumas passagens, eres, que mostram o nosso passado, é como não mais devemos ser, conforme registra Romanos capítulo 6, 20 e 21, como registra 1 Coríntios 6, de 9 a 11, como registra 1 Coríntios 12, verso 2, Efésios capítulo 5, verso 8, Colossenses 1, verso 21. Então, o exame dessas passagens mostra que a conversão é um divisor de águas na vida da pessoa. Mudou o seu destino final de inferno para o céu. Mudou a sua vida aqui na terra. A santidade é um caráter de acordo com o padrão bíblico. Vamos pensar também sobre a santidade relacional e não mística. E eu quero dar apenas um breve comentário sobre a palavra mística. É uma doutrina fanática, é uma ideia, doutrina ou pessoa, tendências para acreditar em entidades ou forças sobrenaturais. Então, nós vivemos num mundo altamente individualista. Então, os irmãos entendem que o homem, ele trabalha exatamente nessa direção. O homem é muito individual, é muito o que ele quer, é muito o seu eu, né? Então, quando que, na verdade, nós precisamos trabalhar, meus irmãos, como todo. Como igreja do Senhor Jesus, nós vamos entender que nós precisamos trabalhar em união, precisamos estar em sintonia. Precisamos, meus irmãos, pensar
uns pelos outros, orar uns pelos outros. Nesses tempos difíceis, há pessoas que situações, há irmãos com situações muito difíceis. Então nós somos uma sociedade fragmentada, em que cada um busca o seu interesse. É um mundo, meus irmãos, que nós estamos vivendo, um mundo mesquinho. Não temos dúvida nenhuma esse tempo que nós estamos vivendo. Então a igreja, ela tem que trazer um diferencial. E precisa existir na igreja um diferencial. Precisa haver um diferencial na liderança da igreja. Precisa haver um diferencial na igreja como um todo. Nós estamos ali em Fazendinha para fazer a diferença. Não queremos ser igual uma outra igreja, igual uma outra denominação. Nós queremos ser constantemente a igreja de Cristo Jesus naquele lugar. Então a igreja é uma comunidade e não um bando de solitários. Deus faz com que o solitário viva em família. O Salmo 102, verso 6, isto acontece então na igreja. Somos postos como família para nos relacionarmos uns com os outros. Muito bom, irmãos, quando temos um bom relacionamento em família. Muito bom quando nós temos um bom relacionamento na igreja. É muito bom, irmãos, quando a igreja tem um bom relacionamento com o pastor. É muito bom quando o pastor tem um bom relacionamento com a igreja. E esse relacionamento, ele é de uma maneira muito eficiente, pautados na palavra de Deus. Então, nós precisamos cultivar cada vez mais, conquistar mais pessoas naquele bairro, para que elas possam, em algum momento, aceitar a Cristo, serem batizados. Se por um acaso alguém está ainda com a sua vida irregular, matrimonialmente, por exemplo, a igreja está pronta a ajudar, a colaborar, a dar a sua parcela de contribuição. Então nós somos postos como família para nos relacionarmos uns com os outros. Eu quero, meus irmãos, com a graça de Deus, Deus permitindo, ter sempre um bom relacionamento com os irmãos, né? Então nós precisamos realmente ter este momento de comunhão a cada dia. Então na igreja nos agrupamos como pessoas para exercitarmos a fé, aprendermos uns com os outros, aperfeiçoarmos uns aos outros e recebermos forças para vivermos então neste mundo. Então, neste tempo de pandemia, irmãos, temos que, na verdade, reaprender alguns momentos. Né? Nós não temos mais aquela rotina que nós tínhamos anteriormente. Nós estamos vivendo um momento que nós temos que nos ajustarmos. A igreja tem que se ajustar, a família tem que se ajustar, o bairro tem que se ajustar com as realidades. Então, o amor cristão, ele não busca os seus próprios interesses, como diz 1 Coríntios 3, verso 5. Volta-se, então, para os outros. Os crentes devem ter vidas entrelaçadas, sendo responsáveis uns pelos outros, como se vê, então, em 2 Coríntios, capítulo 8, verso de 1 a 5. Quando sairmos do culto, precisamos, meus irmãos, sairmos fortalecidos com a comunhão com Deus e com os irmãos. Vejo os irmãos que eu tenho saudade desse convívio nosso como igreja, aquele dia a dia nosso, às quartas-feiras, domingo pela manhã, domingo à noite, o abraço, o cumprimentar, o relacionamento, eu ter a oportunidade de compartilhar ao vivo a palavra de Deus, contar experiências, passar filmes que edificam a vida da igreja. Então, meus irmãos, hoje nós estamos sentindo falta desse dia a dia. Então, quando estamos ao vivo, né, quando estamos juntos na igreja, nós vamos entender que precisamos sair do culto fortalecidos pela comunhão com Deus e com os irmãos. Então, eu quero sair do culto com o desejo de voltar na segunda, de voltar na quarta, de voltar para fazer uma visita, de estar no sábado na igreja com uma atividade especial.
Então, vamos ao mundo testemunhar a nossa fé. É isso mesmo, irmãos. A igreja, ela tem a cada dia de testemunhar a sua fé. Nós tivemos o primeiro ano de ministério, meus irmãos, totalmente dependentes da fé. Cremos que as coisas iam acontecer, falei com os irmãos, preguei, desafiei a igreja aceitou, e meus irmãos, pela fé, em nome de Jesus, em pouco tempo nós conseguimos, meus irmãos, realizar aquilo que Deus então deu oportunidade de fazermos. Então, o caráter cristão prova a nossa fé. E se ver então esse caráter nas nossas relações. Então, se você se relaciona bem com a sociedade, se você se relaciona bem com a igreja, se você se relaciona bem na família, você terá condições de dar um bom testemunho no bairro, porque você faz parte de uma família saudável em Cristo Jesus. Eu quero então finalizar a mensagem desta noite, ou o estudo desta noite, a lição de número 11, e indo exatamente para o pensar e agir. Veja o que nós temos registrado no pensar e agir. Não estamos em guerra com o mundo, mas devemos amá-lo, cortejá-lo. O nosso amor é a Deus. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que há uma guerra no mundo, mas nós devemos amar, nós precisamos pedir a direção ao nosso Deus, amar o nosso Deus, viver a mensagem de Cristo, trabalhar com a mensagem de Cristo, para que tudo, meus irmãos, possa traduzir no momento de paz, no momento de esperança, no momento de vida, do Senhor para as nossas vidas. A solidariedade é uma das marcas da fé cristã. Então, irmãos, seja solidário, seja amigo, seja um crente participativo, seja um crente que você possa dar o seu coração, a sua vida para a obra do Senhor. Porque o sacrifício maior, Cristo já fez na cruz do Calvário, por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. Então, irmãos, seja solidário, seja participativo. Se você olha para a sua direita, alguém com dificuldade, ofereça a ajudar. Se você olha para a esquerda, ou para frente, ou para trás, sempre vai acontecer uma família que precisa de você em algum momento. No domingo passado, eu tive a oportunidade, como tem acontecido dominicalmente, após o culto da igreja, ou melhor, após a participação da igreja no culto, eu dou um telefonema para a igreja. Tem me comunicado, eventualmente, um ou outro não consegue atender o telefone. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu sinto muito bem fazendo isso. E nesse domingo que passou, eu tive a oportunidade de orar pelos irmãos. Individualmente. Ligava para um, perguntava como estavam, e aí, meus irmãos, eu orava ao Senhor, e as famílias e os irmãos ficaram agradecidos ao Senhor. Então, a solidariedade é uma das marcas da fé cristã. A santidade é o bom testemunho que o mundo precisa ver. Então, há algo diferente em nós, há algo transformador em nós, há algo que nós precisamos sentir. Exatamente, darmos um bom testemunho de uma santidade, de relacionamento com o nosso Deus e amar a Cristo, meus irmãos, porque Ele nos amou primeiro. O que você tem feito para demonstrar solidariedade? O que eu tenho feito? O que você tem feito? O que a igreja tem feito? Então, meus irmãos, eu quero finalizar, dizer aos irmãos que vale a pena ser solidários nesse tempo de pandemia. Que Deus nos abençoe nesta noite e até domingo, se Deus assim permitir. Amém.
chegou o tempo, não há como esperar. A unção foi derramada em nós e com ela recebemos a missão. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado agora. Diga para ela: nossa unidade, nossa unidade nos respaldará. O pão da vida está em nós, então ressuscitaremos multidão. Aleluia! A profecia se cumpriu, trazendo fome e sede de Deus. Não vou deixar que os meus olhos se sequem. Preciso chorar, sentir a dor, me desesperar. Senhor, leva-me aos famintos. Senhor, leva-me aos sedentos. Senhor, eu quero as nações que são minha herança. Diga: eu vou levar o pão da vida. Eu vou dar de beber de ti. Eu vou ver toda a terra te adorar. Levanta suas mãos agora ao Senhor e diga: dá-me teu amor pelas nações. Dá-me teu amor, Senhor. Dá-me teu amor, Senhor. Dá-me teu amor pelas nações.